Vamos lá, pessoal, estou falando aqui com vocês dentro da minha biblioteca e hoje eu vou tentar explicar para vocês o que é a transmissão da Torá, como essa Torá foi passada de Moisés para Josué, enfim, para as próximas gerações. Vamos falar um pouco de Torá oral. Muita gente me pergunta, não entende muito bem quando eu falo o que é Torá oral. Então eu vou tentar explicar para vocês hoje de uma forma lúdica e descontraída, bem informal. Pode ser que esse vídeo demore e eu vou precisar da sua ajuda para curtir, comentar, compartilhar, marcar pessoas, porque um vídeo mais demorado no Instagram acaba indo para menos pessoas, mas eu acho que esse vídeo vai esclarecer muito para você o nosso posicionamento com relação à Torá oral, o que é a Torá oral e o que é a Torá escrita, ok? Então eu conto com você para trazer essa informação para as pessoas que querem saber a verdade. Aqui eu tenho um Pentateuco, esse é um Humash, Humash vem da palavra Hamesh, quer dizer 5, são 5 livros da Torá, que também é chamado de Torat Moshe. Por que é chamada de Torat Moshe? Moshe foi o mensageiro de Deus para entregar esse livro para o povo de Israel. Acontece que Moshe não tirou isso da cabeça dele, como a gente sabe, porque Deus se revelou para o povo de Israel. Foi uma revelação no Monte Sinai incrível, tanto que o povo falou, Moisés, fale você conosco. Não conseguimos ouvir a voz de Deus, mas eles ouviram os primeiros 2 mandamentos, então aquilo provava ser um dos maiores eventos. Pessoal, um evento muito grande, fica para a história. Deixa eu fazer uma comparação que não é uma comparação, mas no evento que os aviões batem nas torres gêmeas, o mundo parou para ver aquilo. Todo mundo viu aquilo. Aquilo se torna um evento de proporções tão grandes que todo mundo acaba sabendo daquilo e não tem como negar. A mesma coisa foi com a Torá. Ela foi entregue para pelo menos 3 milhões de pessoas que viram aquela revelação. E Moisés escreveu esse livro. Eu sempre falo em tempo real. O que quer dizer em tempo real? Ele não foi embora do mundo sem deixar esse livro para nós. E é por isso que todas as Torá do mundo, todas são iguais. Esse é um Humash de um tipo de editora, de um tipo de gráfica, mas se eu for para outro país e procurar outras editoras, teremos as mesmas palavras em hebraico. E é por isso a necessidade de se estudar a Torá em hebraico. Todas as Torá do mundo são iguais. E aqui, por intermédio desse livro, ele passa a lei para o povo de Israel. Toda a lei está aqui. Já vamos falar dos profetas, mas a lei está aqui. O que a gente precisa fazer está aqui. Tanto judeus quanto não judeus. E quem estuda isso com profundidade sabe que essa lei traz consciência para o ser humano, educação, sabedoria. E a lei é muito difícil estudar, mesmo no hebraico, sabendo as palavras, é muito difícil entender todos os detalhes da lei. É aqui onde a gente vai chegar no conceito de transmissão da Torá, Torá oral. Então prestem atenção. Esse é o livro de Moisés. Agora eu vou mostrar para vocês o livro de Josué. Esse é o livro de Josué, que foi aluno de Moisés. Josué está submisso à Torá de Moisés, submisso total. Portanto, ele fica abaixo da Torá de Moisés, abaixo. Ele não pode falar nada que fere a Torá de Moisés, porque se ele fazer isso, ele já não está seguindo a transmissão da Torá. Yoshua se demonstrou um aluno fiel e ele segue exatamente o que está na Torá. Inclusive ele menciona a fidelidade já no comecinho do livro. Se porventura alguém acha algum versículo que fere a lei de Moisés, o livro de Josué vai ter que sair da nossa biblioteca. Ele acaba se tornando um livro de heresia. Mas não, a gente sabe que esse livro está totalmente conectado a esse livro. Esse livro relata a continuação da transmissão da Torá para o povo de Israel, e ele está em total concordância com esse livro aqui. Vamos continuar. O livro de Shmuel foi o primeiro profeta que ungiu reis, o primeiro rei do povo de Israel. Ele ungiu 2 reis, o rei Saul e o rei Davi. Esse profeta aqui, ele está abaixo da Torá de Moisés, e ele está abaixo de Josué. Ele reconhece que Josué hierarquicamente está acima dele. E a mesma coisa, Moisés, ele está submisso às leis de Moisés. E a gente vê muito claro em Samuel, como ele fala com o povo, como ele orienta os reis a estarem submissos à Torá de Moisés, a cumprirem o que está na Torá de Moisés, não sair da Torá de Moisés. Todos os profetas, aqui eu vou trazer para vocês todos os profetas, está me faltando o livro de Reis, deve estar na sinagoga, mas o livro de Reis ele vai ficar abaixo de Samuel, porque os reis estão abaixo de Samuel. Até o rei Davi reconhece que Samuel está acima dele e hierarquicamente é maior do que ele. E assim a gente vai seguindo com o profeta Isaías, dos maiores profetas do povo de Israel. Sim, mas ele está submisso a todos esses que vieram antes que ele. E Isaías, com todas as profecias que ele fez, messiânicas, tem que estar em total concordância com a Torá de Moshe. A Torá de Moshe fala na possibilidade de se levantar possíveis profetas, mas que talvez vão mudar uma pequena letrinha da Torá. Já não são mais profetas, não escute eles. Assim,
Isaías, que vem depois, ele não pode profetizar que vai vir algum profeta se esse profeta esbarrar em qualquer coisinha da Torá, ou se ele profetizar algo que não acontece, porque aí não é um profeta. Se Isaías falar alguma coisa que vai esbarrar na Torá, esse livro aqui sai da nossa biblioteca, sai da nossa tradição, sai da nossa transmissão. Ele acaba se tornando um livro de heresias, mas não é. Ele está totalmente submisso a isso e todas as profecias dele casam com a Torá, porque se não casar com a Torá, esse não é um livro de profecias. E assim nós vamos para os demais livros. Jeremias é a mesma coisa. Ele está totalmente submisso à Torá. Todos eles estão abaixo da Torá. E assim por diante, pessoal. Se eu for colocar para vocês todos os livros dos profetas, todos eles estão submissos à Torá. A Torá continua em cima de todos eles. Aí, ó, vocês estão vendo? A Torá fica em cima de todos eles. Aliás, a nossa educação judaica é ensinar a criança não colocar nada acima da Torá. A Torá está acima de todos. Todos esses profetas devem para a Torá satisfação. Profetas não podem falar, olha, vai vir um profeta e através dele vai ser a lei. Não, porque através dele não pode ser a lei. A lei é de Moisés. O Mashiach, que vai vir no final dos tempos, ele é totalmente submisso à lei de Moisés. Porque quem diz que vai vir o Mashiach não são os profetas? Mas os profetas, eles não podem ferir a Torá. Porque a Torá diz que um profeta que ferir a Torá não é profeta. Então está todo mundo amarrado com isso. Você entendendo isso, já é um passo inicial para entender que existe transmissão na Torá. A transmissão é como se fosse um gancho de um profeta com outro, de um profeta com seu superior. A hierarquia no judaísmo, ela é um pilar. Assim, todos os livros que vão vindo e vão surgindo, contando histórias, profecias, eles estão enganchados no livro anterior, que vai enganchar aqui no Monte Sinai. Esse aqui é o Monte Sinai. Tudo precisa estar enganchado. Se aparece algum escrito que fere qualquer coisa que esteja na Torá de Moisés, esse livro desengancha do Monte Sinai e ele se torna um livro de heresia. Assim dito, eu quero apresentar para vocês a minha biblioteca, que a maioria aqui dos livros compõe a tradição milenar de transmissão da Torá, que é a Torá oral. Que ninguém entende o que é essa Torá oral, esse monte de rabinos que discutem e doutores da lei, os vários termos que se usa para Torá oral. Deixa eu explicar para vocês por que Torá oral é a Torá no fundo, explícita. É essa que explica a Torá explícita e ela está totalmente casada com essa Torá. E é por isso que é ela que a gente tem que confiar. Preste atenção, aqui nessa biblioteca tem livros de pessoas que escreveram sabedoria judaica há 10 anos atrás, 15, 20, 30, até 1000 anos atrás, que período dos Rishonim. 1000 e poucos anos atrás, Geonim, Moraim, Tanaim e assim por diante. O que você precisa entender que talvez você ainda não entendeu? Por exemplo, aqui está a famosa enciclopédia da Torá oral, que tem as discussões dos sábios milenares, que viveram há mais de 1500 anos atrás. Que aqui está cheio dos rabinos que discutem, e quem não entende isso, ele pira, ele fala assim, como esses judeus, eles podem falar alguma coisa, mas entre eles discutem. Presta atenção, o que os nossos sábios aqui discutem é só o que é permissível discutir. Nenhum deles pode falar algo que vai ferir o que veio antes que eles. Porque, de novo, a hierarquia judaica é o pilar de manutenção da Torá. Se alguém quebra a hierarquia, provavelmente ele é uma reforma, ele é um reformista e ele não está sendo fiel à Torá de Moisés. Ninguém aqui nesse Talmud pode falar contra Moisés, nem contra os profetas. Digo mais, temos aqui a Mishnah. Essa Mishnah aqui é de sábios que vieram antes do Talmud. Os sábios do Talmud não podem discutir com os sábios da Mishnah. Hierarquicamente eles estão acima. Seguimos. Vou mostrando para vocês. Nós temos aqui Maimônides. Maimônides viveu no século XII. Um grande legislador. Maimônides não pode inventar nada. Se Maimônides traz leis que não estão embasadas nos que vieram antes que ele, então ele é um reformista. Ele fala sem procedência. Tudo que Maimônides fala tem procedência. By the way, os livros de Maimônides demoraram para entrar nas bibliotecas dos estudiosos da Torá oral. E por quê? Porque Maimônides não escreveu as suas fontes e posteriormente vieram rabinos para mostrar, não, Maimônides sabia o que ele estava falando. Tem fontes. E depois que tudo que Maimônides falou foi encontrado, fontes, o livro dele entra na biblioteca da tradição milenar da Torá oral. E ele se torna um legislador. Eu não concordo com Maimônides, beleza. Se você não quer seguir o que Maimônides diz, você tem que se apoiar a um sábio tão grande quanto ele, que viveu na época dele, e também está enganchado no Talmud. Porque a Halachá sai do Talmud. A lei judaica sai do Talmud. Nada do que eles discutem aqui
vai ferir qualquer tio da Torá escrita. O que eles estão discutindo aqui são detalhes de leis, é permissível discutir. Pessoal, seria equivalente a dois profissionais de construção discutindo se eles vão fechar o prédio com vidro, com rede. Eles estão mexendo nos fundamentos do prédio? Não. Eles estão fechando o prédio. A Torá oral, no fundo é isso. Ela explica a Torá escrita, ela não pode falar nada contra a Torá escrita, porque se ela falar contra a Torá escrita, ela vai estar furando o que eu acabei de passar para vocês, que isso daqui está acima de tudo. É exatamente por isso que todos os livros de uma biblioteca assim tem que ter procedência. Ou seja, o cara vai escrever um livro, ele tem que embasar as coisas que ele está falando. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar um mestre que está acima dele, que sabe mais Torá que ele, e vai falar, você pode me dar simihá, você pode me dar uma provação que o meu livro segue os preceitos da transmissão da Torá milenar? Aí o rabino que está acima vai ler, e se ele concordar, ele vai falar, olha, tá tudo, tá embasado, se não tá embasado ele não vai receber simihá, e se ele não vai receber simihá, provavelmente o livro dele não vai entrar nas bibliotecas de Torá oral. Todos os livros que estão numa biblioteca da Torá oral, que essa é uma biblioteca pequena, versus o que é a biblioteca de milhões de livros da Torá oral. Todos os livros que saem têm que respeitar a hierarquia. Então, a Haronim, que viveram nos últimos 500 anos, eles são obrigados a respeitar os Rishonim, que vieram antes que eles. O Código de Leis, o famoso Código de Leis Shulchan Aruch, que compila o Talmud e traz ele para Halachá, ele não pode escolher quem ele quer para lifsoca Halachá, para legislar a lei. Ele tem que se apoiar em fundamentos, que o Talmud já deixa claro para a gente, como funcionam os fundamentos de legislação, para poder trazer a lei. Se alguém quiser discutir com Shulchan Aruch que isso é possível, existem contemporâneo dele que discutiu com ele, e assim outros que vieram depois. Para discutir com esse homem aqui, que fez um trabalho incrível, eles têm que se apoiar em outros legisladores que são da mesma categoria que Shulchan Aruch. E eles têm que se apoiar no Talmud, eles têm que estar enganchados no Monte Sinai. Tem que ter procedência. Se não tem procedência, você está fora. Então seria o reformista. O que é o reformista? É inventar leis novas, é apagar leis, é dizer, não, isso não quer dizer muito bem isso. É um cara dizendo por conta própria. Só que você não pode dizer por conta própria, você tem que estar enganchado em sábios que são consagrados. Para concluir, pessoal, eu vou dizer onde nasce um grande erro em religiões que tentam interpretar o Tanakh, que está aqui. Esse é o Tanakh. Eles são capazes de colocar o livro de Isaías acima da Torá. Eles são capazes de dizer, Isaías está se referindo a algo, mas esse algo não bate com a Torá. É exatamente o que a gente se opõe. Não podemos tirar profecias de Isaías se essas profecias não estiverem batendo com a Torá. Porque Isaías é totalmente submisso à Torá. Como podem vir então pessoas e falar, olha, Isaías se referiu a tal e tal pessoa, a tal e tal tempo, a tal e tal frase. Isaías falando assim, do jeito que você interpretou, está esbarrando em princípios da Torá. Isso não pode acontecer. O Mashiach, que todos os profetas profetizaram, tem que estar 100% enganchado na Torá sagrada. E se ele não tiver 100% na Torá, ele não pode ser Mashiach. De nada adianta um profeta, ou alguém que se diz profeta, dizer, eu não vim mudar nada na Torá. E depois, o livro que fala sobre ele diz coisas que não batem com a Torá. Não adianta falar, eu não vou mudar a Torá, e depois muda a Torá, mas o que mudou é só isso aqui. Não, não existe isso. Não dá para mudar nada da Torá. Mudou 1 milímetro da Torá, já não pode ser Mashiach. Mesmo que ele fala que eu não vou mudar. Essa é a posição do judaísmo. É por isso que só a Torá oral, esses livros aqui, são capazes de explicar esse livro aqui. Primeiro, eles não ferem nada nesse livro aqui, absolutamente nada. O que eles acrescentam é compreensão, porque se trata de sábios, especialistas do hebraico. Se trata de pessoas que se preocupam de corpo e alma, não posso ferir nada, absolutamente nada que está aqui. E essas pessoas enganchados, todos, cada um, numa argola, recebeu do seu pai, que recebeu do seu avô, como que fazer cada mitzvah da Torá.
Imagina, os judeus não saberiam fazer filactérios se não fosse a Torá oral. Judeus não saberiam sentar na cabana, na festa das cabanas, se não fosse a Torá oral. Judeus não saberiam fazer a circuncisão se não fosse a Torá oral. Judeus não saberiam como fazer o Shabat se não é a Torá oral. E por incrível que pareça, a Torá oral traz outros vários grandes ensinamentos da ciência de forma geral. Aqui no Talmud, atrás de mim, desse lado, o Talmud traz muito conhecimento no campo de astronomia, agronomia, medicina. O Talmud é especialista em biologia. O Talmud entende de animais. Não são meros rabinos que vieram discutir e ficam discutindo entre eles. Como as pessoas pensam, vocês judeus ortodoxos discutem entre vocês. O que a gente discute não mexe na espinha dorsal do judaísmo, que é isso daqui. Porque a partir do momento que vier um rabino, que ele mexer na espinha dorsal da Torá, ele desengancha da transmissão da Torá. Todos os rabinos que a gente tem hoje, que a gente considera, uau, são gdoleador, grandes da geração, eles estão enganchados numa corrente que vai até o Monte Sinai. E quando eu falo Torá oral, não somente se refere ao que os sábios do Talmud falaram 1500 anos atrás. Não, a Torá oral começa aqui, no livro de Josué, porque Moisés passa para Josué como se põe o tefilim. Josué passa para eles como é que põe o tefilim. E a mesma coisa aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e chegando aqui, e depois passando para todos os livros até chegar em mim. Eu ponho o tefilim do mesmo jeito que Moshe Rabbeinu ensinou Josué. Porque se eu colocar um tefilim rosa, não vai ser um tefilim que Moshe nos passou. Portanto, os judeus ortodoxos são muito fechados para deixar qualquer ideologia que não bata 100% com isso daqui e com os livros que estão atrás de mim, porque qualquer ideologia estranha que entrar nas nossas bibliotecas vai ferir isso daqui. E não vai sobrar mais isso daqui. Se a gente dá abertura para cada um que quiser explicar a Torá, que explique, não vai ter Torá. Você só pode explicar a Torá se você está enganchado nos seus superiores hierárquicos. Porque judaísmo, it's all about that. É sobre isso. É respeitar quem está acima de você. Quando você respeita quem está acima de você, você se torna um elo transmissor para quem está abaixo de você.